Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E vocês que estão em casa, eu só quero fazer uma pergunta. Vocês escovam os dentes direitinho? Quantas vezes? Quantas vezes vocês passam fio dental durante o dia? Passa o fio dental? Tem o hábito de passar o fio dental? Então hoje nós vamos falar sobre periodontite, gengivite e a utilização do fio dental. E está comigo aqui a doutora Ana Paula Heiniger. Seja bem-vinda, Ana, ao programa Fala Doctor, e é uma grande satisfação tê-la aqui comigo falando sobre esse assunto que, além de ser base para todas as outras especialidades, também é de fundamental importância para a prevenção de saúde bucal. Seja bem-vinda. Obrigada Douglas pelo convite, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Te parabenizo também por esse espaço, né, de levar informação sobre saúde geral, não é só saúde bucal, odontológica, mas saúde geral, de uma forma fácil para todo mundo. Exatamente. E agora vamos falar sobre a periodontia, a periodontite, porque a doutora Ana, ela terminou de defender o seu doutorado, então ela vem com um assunto muito quente sobre fio dental, mas antes de pegar e dar uma passada pela periodontia, tem muitas pessoas assim que acham que a periodontite ela não é tão grave assim, porque elas continuam pecando, né? E tem que ter um cuidado especial para isso. Certo. Começar pela gengivite, né? Certo. Que é uma inflamação na gengiva, reversível, uma inflamação mais superficial, que se nós realizarmos os hábitos de higiene de uma forma adequada, ir no dentista, né, periodicamente, a cada 6 meses, para remover tártaro, a gente consegue regredir essa doença. Então, a gente consegue voltar a ter saúde gengival. Mas, se não tratar essa doença, né, se não ter um hábito de higiene adequado, essa doença ela pode vir a progredir para uma doença mais grave, que é a periodontite, que então o nosso corpo ele reage frente a um acúmulo de bactérias, que é a placa bacteriana, né? E aí, para se defender, ele começa a reabsorver o osso, as estruturas que suportam os nossos dentes. E aí pode vir a acontecer o afrouxamento dos dentes, sangramento na gengiva e, na pior das hipóteses, a perda dentária, né? As estatísticas mostram que está diminuindo mais o paciente com problema periodontal ou não? Não, a doença periodontal ela é muito prevalente na população, né? Teve um estudo em 2012 que mostrou que ela é a 6ª doença crônica mais prevalente no mundo. E eu noto que muitas pessoas nem sabem o que é a periodontite, nem sabem que ela existe. Por mais que haja vários canais de informações, seja a TV, seja as redes sociais, seja o Google, as pessoas ainda não têm a noção do quanto a doença periodontal ela abrange muitas pessoas, e essas pessoas, por muitas vezes, não sabem nem que tem a doença. Exatamente. Então, às vezes as pessoas notam, assim, ao escovar os dentes, ao passar o fio dental, notam um sangramento, né? E não dão importância para aquilo. Né? Não dão a real importância. Acho que é uma dor de dente, não é a gengiva. Isso, exatamente. Né? E aí a gengiva saudável, ela não sangra. Ela não fica avermelhada, ela não incha. Então, se acontecer, né, de escovar os dentes, de passar o fio e vir um sangramento, é um sinal de alerta, né? Que algo está errado aí. Sim, não é nem sempre um pedacinho de bife que vai para o meio dos dentes, né? Então, tem também a questão do tártaro, que o tártaro, ele tem tártaros que ficam né, entre o dente e a gengiva, que ele fica mais escurecido. Esses escurecidos já são bactérias mais agressivas, isso? Isso, quando essa placa bacteriana ela começa a descer, vamos dizer assim, a ficar embaixo da gengiva, ela já está mais madura, vamos dizer assim, mais forte, mais resistente, e aí libera mais toxinas também,
e aí o nosso corpo reage frente a essas bactérias mais patogênicas, mais agressivas, vamos dizer assim, né? E que começa a agredir o periodonto, o osso, os ligamentos periodontais. Começa todo um processo de inflamação, infecção, pus e assim por diante, né? E aí vem o dente frouxo. O dente frouxo. E pode acontecer também a perda do dente, né? A periodontite, ela é responsável por em torno de 30 a 35% das perdas dentárias, né? Dos motivos de 35%? Extrações dentárias, em torno disso. É bastante. Quais os tipos de periodontite que tem? Sim, hoje, né, a classificação atual, ela considera periodontite. Certo. Né? Aquela doença que absorve o osso se chama periodontite. E ela tem diferentes severidades, vamos dizer assim, né? Dependendo do quanto já perdeu de estrutura. E ela tem diferentes graus, que a gente pode chamar de taxa de progressão. Então, tem pessoas, né, que se ela for suscetível à periodontite, né, que vai demorar a vida inteira para perder um pouco de osso. Então, aos 80 anos vai ter uma leve perda óssea. Tem outro grupo de indivíduos, né, que aos 30, 40 anos já tem uma perda óssea muito agressiva e muitas vezes pode perder os dentes com uma idade muito jovem. Então, tem diferentes taxas de progressão dessa doença. É importante salientar que a genética nessa doença ela é muito prevalente. E, então tem muitos jovens que por vezes eles nem perguntam para os pais se tiveram um tipo de doença periodontal mais agressiva ou menos agressiva, mas que é importante perguntar avós, por que isso? Porque senão vai se prevenir mais. Porque pode acontecer de que essa pessoa um dia ela vai começar a perder estrutura óssea. Mas sem ela saber que os antepassados tiveram e que isso é um caso genético, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer então uma doença periodontal que vai acabar perdendo os dentes. Porém, se ele souber antes e com a ajuda do profissional, vai ter mais chance de manter seus dentes em boca. É claro que tem o fator genético, né, que a gente chama de suscetibilidade, a pessoa ser suscetível ou não, mas a gente deve sempre lembrar que com uma higiene adequada, com as visitas, né, no dentista, adequar bem esses hábitos de higiene, inclinar melhor a escova, usar o fio dental. Então, se a gente tiver uma higiene adequada e manter saúde gengival, mesmo tendo essa genética, a gente pode tratar, né, ou evitar essa doença. Ela pode ser evitada. E que a questão de periodicidade vai acontecer conforme a gravidade. 4 meses, 6 meses, né? Isso vai depender muito do cuidado do paciente em estar cuidando. Comprometimento, que é muito importante. Sempre comento que o tratamento periodontal, ele é 60% em casa e 40% do dentista. Exatamente, isso mesmo. Sinais. Por vezes as pessoas, elas têm algum gosto, algo que ela não está conseguindo identificar com algum alimento ou bebida e pode ser problema periodontal, não é? Quais são os sinais e sintomas da periodontite? Os principais sinais e sintomas, eles iniciam assim com um sangramento gengival, né? Pode acontecer inchaço na gengiva, retrações na gengiva, né? Retrações extensas muitas vezes, mobilidade dentária e eu também noto assim que tem pessoas que comentam, né, que os dentes mexeram. Então houve aquela progressão da doença, perda óssea, o dente mexeu, aí depois ele fixa em outro lugar, né? Muito característico dos dentes projetados para frente. Né? O gosto metálico. O gosto metálico. Que pela questão da toxicidade que existe das bactérias intrabucais, associados também ao alimento, à saliva. Mau hálito também. Mau hálito, toda né? inflamação pode gerar um gosto ruim, um mau hálito, né? Exatamente. Poxa vida, no século XXI ainda tem pessoas que deixam acumular tártaro à vista de quem está vendo. Não é? Então, hoje não precisa
Até mesmo porque é o seguinte, olha o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos levando para vocês informações preciosas de uma doutora em periodontia, onde aqui ela está estabelecendo que, além de que já há muito tempo a odontologia ela bate nessa parte de promoção de saúde bucal, né, a parte preventiva, tem que ter a conscientização. A conscientização de que, cuidando dos dentes e que não há um substituto tão eficiente quanto o próprio dente. Existem os implantes? Existem, mas não é que nem o dente. E outra, é da pessoa, certo? Então isso faz com que a gente tenha mais conscientização de que tem que manter os dentes. Quantos pacientes com periodontite agressiva mantêm ainda seus dentes em boca, por mais que tenham 1/3 da raiz dentro do osso? Pode falar sobre isso? Quantos trabalhos você já fizeste relacionado a isso? Sim, é possível sim manter muitos dentes que hoje ou antigamente eram condenados, né, com um bom tratamento, com uma boa manutenção periodontal. É possível sim a gente manter e, como comentou, o dente em si, ele é a melhor opção, né? Manter os dentes é sempre a melhor opção. Exatamente. Tanto para mastigação, quanto para manter os níveis ósseos, né? O dente é sempre o... Algo importante vale falar também a respeito de que um acompanhamento periodontal, o comprometimento e cuidado do paciente se pode tratar com ortodontia. Pacientes estabilizados e que têm ainda o sonho de alinhar, nivelar, colocar seus dentes no lugar, pode. É possível. É possível. E isso se mostra todo dia na clínica, que é possível. Mas isso nós vamos deixar agora para o próximo bloco, e que eu sei que vocês estão gostando muito desse assunto. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então com a doutora Ana Paula, doutora em periodontia, falando sobre periodontite, gengivite, e vamos falar também sobre a higiene bucal, utilizando o fio dental, mas não só o fio dental, como a escova, e a evolução também veio junto, né, através não só da escova, como também o fio dental, fita dental, né, escovas interdentais. Que a gente está sabendo, escovas interdentais, são recursos que facilitam a higienização, que diminui o tempo de agregação da placa bacteriana e até mesmo, consequentemente, o tártaro, e faz com que as pessoas elas tenham mais longevidade com a gengiva sadia e o dente. Exatamente. Acho que quando a gente fala de fio dental, né, pergunta se a pessoa usa o fio dental, considero um desafio para nós dentistas convencer, né, e fazer as pessoas entenderem a importância do uso dessa ferramenta, vamos dizer assim. Isso aí. E eu acredito que essa dificuldade, né, de convencer as pessoas, é claro que a gente sabe que o fio dental ele demanda técnica, destreza, tempo, né, mas eu acho que a grande questão aí é que as pessoas muitas vezes fazem um pouco de confusão do real motivo que a gente precisa higienizar os dentes, né? Então, quando a gente pergunta, quantas vezes está escovando os dentes por dia? Aí, geralmente, ou muitas respostas
3 a 4 vezes por dia, ou então toda vez que eu me alimento, né? E o fio dental, tem pessoas que me comentam assim, eu uso o fio dental toda vez que eu me alimento porque fica impactado algum alimento entre os dentes. E o real motivo que a gente precisa higienizar os dentes não é a remoção de alimentos. É claro que a gente não vai almoçar e não escovar os dentes, né? Ninguém quer sair com o alimento entre os dentes. Mas o principal motivo é o que nós comentamos anteriormente, que é remover a placa bacteriana. E a placa bacteriana, ela não sai com um simples bochecho, nem com uma escovação muito rápida, né? A gente precisa fazer uma higiene adequada, em que a escova ela atinja todas as superfícies dentárias possíveis, né? Porque a escova ela não chega na região entre os dentes, e aí nós vamos precisar de algumas ferramentas a mais. Auxiliares, que em muitos casos é o fio dental, mas em outros casos, né, específicos, principalmente pacientes que já têm um pouco de espaço ou estão em tratamento periodontal, a escova interdental, também a escova unitufo. E que é bastante indicado, né, para pessoas que têm problema periodontal, é muito indicado a escova dental. Cuidando, é claro, com aquelas escovas que tem o fiozinho metálico no meio, que às vezes estão passando do tempo de trocar, porque o fiozinho ele some ou fica fraquinho, e aí ficam só escovando só com o fio metálico. Sim, verdade. Cuidar tem que ter uma certa atenção com isso, né? Com certeza. E o fio dental, estava falando da fita dental. Também, ou o Superfloss, né? Ou o Superfloss. Pessoal da hora. O Superfloss são 3 situações de fio, né? É o fiozinho mais fino, é um que ele é mais amofadinho, né? E o outro um pouquinho mais larguinho. São 3 situações que vai ajudar muito, até mesmo porque uma ponta ela é mais durinha, né? É muito usado para a parte de ortodontia, né? Aparelhos, mas também né? pode ser usado também em tratamentos que precisem mais melhor condições, né, para levar o fio dental até lá em cima, né, na região da gengiva. Outra frase bem comum é: não uso fio dental porque machuca e a minha gengiva sangra. Já escutou? Todo dia. Todo dia. Pois é, e aí a gente tenta explicar, né, que a gengiva sangra porque existe um acúmulo de bactérias ali entre os dentes, né, que gera uma inflamação, e se não usar o fio dental de forma correta, a inflamação vai permanecer, né, vai permanecer o sangramento. Exatamente. Então só vai cessar esse sangramento se usar o fio dental de uma maneira adequada. Outra questão da habilidade também e força. É técnica, não é força. Exatamente. Sempre contra o dente, né? Contra o dente. Faz ele como base, né? Faz ele como base, como orientação. A gengiva deixa, porque no momento que for sendo orientado pelo formato do dente, vai correr o fio dental pelo formato do dente e não vai nem tocar na gengiva. Exatamente. Apenas vai fazer bem ali a limpeza, né, da remoção da placa, até mesmo o resto dos alimentos vai tirar por ali. Então, é técnica. Se não sabe, puxa, nós estamos aí para ajudar. Tem orientação. E não falta dentista querendo pegar e ajudar. Ou seja, a orientação da higiene bucal. E isso já há muito tempo já existe. E também tem YouTube, tem demonstrativos também. Sim. Então tem. Hoje só não faz quem não quer. Além disso, escovas elétricas. Sim. As escovas elétricas, a gente recomenda para pacientes, assim, muitas vezes para uma motivação, né? Ou então com dificuldade de mobilização, né? Exato, destreza, tem ela mais é tão dificuldade. eficiente quanto a escova tradicional, Existem, né, escovas elétricas hoje que elas têm uma aceleração menor, né? Não se coloca tanta força no giro, né? Também a questão, a técnica de escovação, horizontal, vertical,
Então, como é que é hoje essa... A gente não tem uma técnica que seja a melhor, vamos dizer assim. É da sua escolha. Eu acho que a gente tem que adaptar, né, com a técnica do paciente, né? Sempre eu gosto, assim, nas consultas de pedir para o paciente fazer, e aí a gente corrigindo, ajudando ali a inclinar um pouco mais a escova, né, sem forçar tanto na gengiva, mas é um movimento de massagear a gengiva, né, mas não tem uma técnica específica, assim, que a gente possa passar, né, não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim. Para se ver se está realmente fazendo uma boa higiene, tem os evidenciadores, as pastilhas evidenciadoras de placa. Tem, né? Sim, tem. Com cores. Enxaguante bucal, eu acho, com esses evidenciadores. Que é uma maneira de se ver se realmente a sua escovação está sendo eficiente. Que é o bochecho, né? Tem um bochecho. Tem um bochecho, né? Enxaguante. Isso, enxaguante. Não sei se ainda está nas farmácias. Que revela a placa por meio de uma cor. Então, quando passa o fio dental, passa a escova, ali sim, ali identifica se realmente está fazendo uma boa escovação ou não. E uma boa higienização com o fio dental, né? Bem, olha só, olha, vocês já estão sabendo e não tem mais desculpa de não estar escovando os dentes, né? A doutora Ana falou que a questão do uso, né, da escovação, da higiene bucal por dia, não há necessidade assim de pegar e escovar 10 vezes. Exatamente. Tem pessoas que são exageradas, não tem necessidade, até mesmo porque vai desgastar os dentes e vai acabar fazendo uma retração da gengiva. Exatamente. A gengiva sobe, né? Então tem que ter cuidado com isso também, né? Porque está havendo muita sensibilidade. É muito importante uma escova macia, né, ou extra macia. E eu sempre recomendo 2 escovações a 3 por dia é suficiente, desde que uma delas seja aquela escolhida para fazer com muita calma, né? Uma escovação bem específica que atinja todas as regiões do dente e com o uso do fio dental. Então, quando eu estou conversando assim com o paciente, quando eu vou recomendar o uso do fio, né, eu digo 1 vez por dia é suficiente, né? Sim. Desde que bem passada. Porque aí gera um pouco aquela confusão de usar o fio para remover um resto alimentar. E aí muitas vezes utilizo o fio só nos dentes de trás ou em algum dente que impacta alimento. Sim. Mas lembrando mais uma vez que é importante passar em todos os dentes, inclusive no último dente, né, na região de trás lá do último dente. O siso. Exatamente. Que o siso é o mais difícil de limpar e de vez em quando ele está ali só para atrapalhar também, né? Então, as pessoas elas tentam de uma forma ou de outra passar o fio dental, não consegue, se irrita e esquece dele. Então, também tem que ter essa atenção para o siso. Porque se o siso não tem função, tudo bem. Então, indica-se a exodontia. Mas se ele tem função, ele tem contato com o seu antagonista, né? Se ele ajuda na mastigação, mantém a higienização. Não é? Exato. Então, dessa forma, vai ter o quê? Mais superfície de contato para uma boa mastigação. E você sabe que uma boa mastigação leva uma boa formação de bolo alimentar, aonde vai ser digerido melhor. O estômago, ele não vai fazer toda aquela... elevar o nível de acidez estomacal, que daí gera refluxo, gera muita coisa, né? Então, é tudo uma questão de mecânica mastigatória. A alimentação ela não deve ser alimentação fibrosa e alimentação mais pastosa. Isso é importante. Quer falar sobre? Depois que tira o siso? Não só o siso, mas também pela questão do dia a dia. Eu ia falar sobre alimentação, né? Via de regra é café, almoço, janta, certo? Intercala-se os lanches, né? O lanche da metade da manhã, o lanche da metade da tarde. Normalmente, nesses tipos de lanches tem mais o quê? Carboidrato. O açúcar, o amido, né? Então, são mais pastosos, não é como, por exemplo, de meio-dia, que vai ter a rúcula, o alface, a carne, né? Que já esses tipos de alimentos são mais fibrosos, então eles acabam até ajudando, né? Na situação da limpeza. Mas esses que têm carboidrato, açúcar... Sim, eles geram, né,
aumenta a acidez, vamos dizer assim, né? E pode gerar outra doença também muito prevalente, que é a cárie. Que é a cárie dental, né? E aí sim, aí a cárie dental ela vai com certeza dar uma sensibilidade muito grande no seu dente, junto com uma periodontite. Aí então tá feito a... E aí são as principais causas das perdas dentárias. Chegamos então, né? Aí não é só 35% da periodontia, aí então soma-se os da cárie e daí passa de 50%. Com certeza. E é algo assim que, infelizmente, ainda nós não estamos ainda ao nível de levar tanto uma parte preventiva pessoal. Porque assim, não é só no Brasil que acontece isso. Nos países europeus, nos países do leste, nos Estados Unidos também, as pessoas são assim, elas não dão tanta importância, né, pela questão da limpeza dos dentes, né, de ir no dentista com periodicidade. E isso acontece que vai acabando perdendo o dente. Aí pela perda do dente, esquecem de colocar dente, né? Ou esquecem de alguma coisa ali. E aí eu quero chegar numa questão de inclinação dentária. A parte periodontal ela fica mais comprometida, correto? Sim. Quando se perde um dente, né? Esse dente inclina. Com essa inclinação fica com mais dificuldade de higienização. E essa dificuldade de higienização vai acabar o quê? Um acúmulo de placa bacteriana, consequentemente mais problema periodontal. Sim, com certeza. Não é? Então são essas situações que a gente vem aqui para falar. A própria retração, né, que acontece devido à periodontite, além dessas movimentações dentárias, devido à perda do dente, gera uma retração maior. Então o final ali do dente, vamos dizer assim, embaixo, ele fica mais abaixo dos outros, né? E aí não fica muitas vezes na linha de escovação. E aí nesses casos a gente recomenda bastante a escova unitufo. Uma escova unitufo bem macia, né, que atinja essas retrações e também nesses espaços que não tem dente, na lateral ali desses dentes, a escova unitufo ela é muito útil. Então, viu só? Bom, doutora Ana, que mensagem tu deixa para esse público que está nos assistindo? Uma mensagem que eles podem assim hoje pensar assim, eu vou me preocupar mais com minha saúde bucal. Dentes. A mensagem é que a prevenção, eu acho que é em todas as áreas, né? A área da saúde geral, saúde bucal. Eu acho que a prevenção, a gente deixar um tempo, né? Investir em um tempo legal, assim, para fazer uma higiene adequada, cuidar da saúde bucal, fazer as visitas periódicas no dentista, eu acho que é sempre um ganho de tempo, né? Um ganho financeiro, né? E de qualidade de vida, né? Manter os dentes é sempre a melhor opção. Sem dúvida. E você está aí ganhando conhecimento, vocês estão ganhando bem-estar, qualidade de vida, que faz com que nós, no Fala Doctor, aqueles que estão falando aqui e ficam muito felizes por isso, né, Ana? A gente está levando para vocês informações preciosíssimas que é para a nossa saúde. E não é só na odontologia, são em todas as áreas da saúde. Curta nossa página, sigam o nosso Instagram, Fala Doctor. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo assim, vai lá no chatzinho, vai nas mensagens tanto do Facebook quanto do Instagram e coloca, olha, eu preciso saber disso, daquilo. Façam isso. Para nós vai ser muito bom e também vai ser algo que a gente vai estar ajudando mais ainda vocês. Muito obrigado por nos assistirem, muito obrigado por vocês estarem acompanhando o programa Fala Doctor. Uma boa noite, fique com Deus.